eu gostaria de pensar com você como surgiu a dinastia ou a casa dos Herodes. Pois Herodes é bastante mencionado no Novo Testamento. Então vamos conhecer um pouquinho de como surgiu. Esse nome Herodes significa heróico. Não era o prenome de uma pessoa, e sim o nome de família. Pertencia a todas as gerações da casa ou dinastia dos Herodes. Joséfo, que é um historiador judeu, chamou Herodes Antipas de somente Antipas. Mas Lucas mostrou-se correto ao chamá-lo de Herodes ou de Herodes o tetrarca, ou então de Herodes o tetrarca da Galileia. Você pode ver isto em Lucas capítulo 3, no versículo 1 e no versículo 19. Joséfo, tal historiador judeu, também o chamou de Herodes, o tetrarca, e de Herodes, o tetrarca da Galileia. Essas referências ilustram o uso que se fazia do sobrenome Herodes, o qual veio a designar uma dinastia. E não somente o fundador dessa dinastia, Herodes o Grande. Ele é o fundador. Joséfo fala, primeiramente, sobre a família Herodes, no início de seu 14º livro sobre as antiguidades judaicas. Nesse livro, ele é dividido em capítulos e versículos. No capítulo 1, desse homem historiador, no capítulo 1, versículo 13, ele nos informa de que um dos principais Hircano, o sumo sacerdote, era um idumeu, chamado Antípater. Era conhecido como um homem riquíssimo e também como um homem turbulento e de espírito sedicioso. Joséfo também menciona fontes informativas que diziam que esse homem, Antípater, que veio a tornar-se Herodes o Grande, descendia de uma das melhores famílias judaicas que havia retornado após o cativeiro babilônico, tendo fixado residência em Jerusalém. Porém, o próprio Joséfo, esse historiador, pensava que tudo isso não passava de fabricação para lisonjear o orgulho de Herodes e promover suas intenções políticas. Todos os descendentes de Herodes o Grande, até a 4ª geração, que estiveram ligadas ao governo da Palestina e que são mencionados nas páginas do Novo Testamento, chegaram à história secular com o sobrenome de Herodes. Eu vou mencionar aqui alguns que, sem dúvida, você vai lembrar, você que lê a Bíblia, vai lembrar deles. Temos Herodes Arquelau, Herodes Antipas, Herodes Filipe II, Herodes Agripa I e Herodes Agripa II. Às vezes nem sempre na Bíblia é mencionado como Agripa I, Agripa II, Filipe II, mas estes são realmente os nomes na história deles. Os Herodes, portanto, formavam uma dinastia que surgiu quando se acabou o poder dos Macabeus. A Síria e a Palestina foram conquistadas pelos romanos. Antípater, ou seja, o Herodes, esse seria o nome de Herodes o Grande, foi nomeado governador da Idumeia. O filho dele também se chamava Antípater. Antipas é uma forma variante do nome Antípater. E Joséfo considerava-o idumeu de raça, e não judeu como ele queria parecer e se apresentar. Antípater, pai de Herodes o Grande, tornou-se figura importante após a morte de Alexandra, a rainha da família dos Macabeus. Seu filho mais velho, Hircano, ou melhor dizendo, Hircano II, assumiu o poder no ano 67 a.C. Porém,
seu irmão mais ambicioso, Aristóbulo, desfez-se dele após apenas 3 anos. Hircano, seguindo a síndrome das uvas verdes, afirmou que, na realidade, nunca desejava governar, e, ao que parece, os 2 irmãos não se hostilizavam. Aristóbulo tornou-se sumo sacerdote e também rei. E Antípater, observando todas essas manipulações, resolveu que poderia obter o poder controlado, poderia obter o poder controlando Hircano. Assim sendo, persuadiu-o de que havia sido maltratado e que queria retalhar. Hircano, pois, requereu ajuda da parte de Aresta, rei da Arábia. Os romanos, observando todas as lutas e a confusão que resultavam desses choques, em busca do poder, simplesmente fizeram intervenção e se apossaram na Palestina. Isto colocou fim à supremacia dos macabeus sobre a Judéia. Pompeu declarou guerra contra Aristóbulo. Foram-lhe necessários 3 meses de batalhas para capturar Jerusalém. Contudo, não saqueou o templo e seus tesouros. Antes, reinstalou Hircano como sumo sacerdote. No entanto, a cidade de Jerusalém ficou sujeita a Roma sob o governo de Escauro, que se tornara legado romano da província da Síria. Entretanto, Antípater era usado pelos romanos após ter ajudado a derrotar os Asmoneanos. Casou-se com uma ilustre mulher árabe de nome Ciprus e teve 4 filhos com ela: Falseal, Herodes, Feroras e uma filha chamada Salomé. Hircano e Antípater mostraram-se leais ao palácio de César e derrotou a Pompeu. No Egito, Antípater arriscou a vida em defesa da causa de César, do ano 48 ao ano 57 a.C. César honrou Herodes, tornando-o cidadão romano e nomeando como procurador da Judéia. Hircano, por sua vez, teve confirmada a sua posição de sumo sacerdote, tendo recebido o título de etenarca dos judeus. Antípater permaneceu leal a Hircano, embora ele é quem brandisse a autoridade real. Herodes o Grande tornou-se governador da Galileia com apenas 25 anos de idade. Entrou em uma luta pelo poder contra Hircano e acabou sendo julgado por este. O sexto, César, esse é o nome dele, não é que ele era o sexto, mas o nome desse César era Sexto, que era governador da Síria, ordenou que Hircano declarasse Herodes inocente, e ele o fez com relutância. Herodes desejou vingar-se do insulto, mas seu pai e seu irmão aconselharam-no a não lançar mão da violência, e isso produziu dividendos no tempo certo, quando Hircano recomendou a Antônio que nomeasse Herodes como governador. E foi assim que Antônio nomeou Herodes o Grande tetrarca da Judéia. Esse Herodes o Grande é o que aparece nas primeiras páginas do Novo Testamento, tentando matar o Senhor Jesus quando ainda era apenas criança, mas não conseguiu. E esse Herodes acabou morrendo em Mateus capítulo 2, versículo 19. Em outro vídeo vou falar sobre os Herodes que aparecem no Novo Testamento. Você pode procurar por este título.